Olá meninos, tudo bom? Hoje vamos falar sobre diluição. Diluição é normalmente um assunto que falamos muito no segundo ano. Então vamos lá, nós estudamos concentração comum, concentração molar, estudamos também titulação e agora vamos ver diluição. O que seria diluição? Só num seguinte exemplo, você compra um produto de limpeza bem concentrado e no rótulo vem escrito utilizar 25 ml para cada litro, ou seja, você vai utilizar parte dessa solução em um volume muito maior de uma outra solução, no caso. Normalmente a diluição também pode ser feita com água, mas vamos lá. Temos uma diluição de concentração e volume e temos também a diluição que a gente analisa os cálculos através da porcentagem de massa e o número de mols. Mas qual que é a mais comum? A mais comum é que a gente analisa concentração e volume. Normalmente concentração molar, mas pode aparecer concentração em gramas por litro, mas sempre normalmente aparece, o que mais é comum aparecer é concentração molar. Então vamos lá. Nós temos que a concentração de uma solução vezes o seu volume é igual à concentração de outra solução vezes o seu volume também. De onde vem essa fórmula? Essa fórmula vem daquela que a gente estudou sobre concentração, que concentração é igual a massa vezes o volume. Então, nós temos que a concentração de uma solução vezes o seu volume é igual à concentração da solução final vezes o volume final. Então, vamos lá. Temos uma solução de sulfato de cobre. Essa solução de sulfato de cobre está a uma concentração de 1 mol por litro. Vamos preparar uma solução mais diluída dessa solução. Para isso, eu sei que eu preciso que o volume final tenha 250 ml e a concentração final seja 0,10 mols por litro. Então, vamos lá. Concentração vezes o volume é igual a concentração final vezes o volume final. E aí a gente vai analisar o seguinte, quanto que eu preciso colocar dessa solução de sulfato de cobre para que eu chegue a essa concentração de 0,10 mols por litro. Então, eu tenho que o sulfato de cobre tem uma concentração de 1 mol por litro. E eu não sei o volume que eu preciso adicionar nessa solução para poder chegar a essa concentração de 0,10. Então, vamos lá. A concentração dele é 1, o volume eu preciso descobrir, a concentração que eu preciso final é 0,10 e o volume final tem que ser 250 ml. Professora, a concentração está em mol por litro e o volume está em ml. Nós precisamos transformar o volume? Podemos sim transformar o volume, mas quando nós temos as concentrações iguais, nós também precisamos analisar que o volume sempre tem que estar igual também. Então quer dizer que se você colocar esse volume em ml, você vai achar o volume em ml. Porque as unidades das concentrações vão acabar se cancelando. Então, vai ficar apenas a unidade do volume. Então, nunca se esqueçam, a unidade das concentrações precisam ser iguais, porém, a unidade dos volumes também tem que ser iguais. Se você jogar o volume em litros, você vai acabar achando o volume em litros. Se você jogar o volume em ml, você vai acabar achando o volume em ml. Tem só que tomar cuidado para quando ele pedir a concentração e te der os volumes têm que estar na mesma unidade. Então, vamos continuar no nosso cálculo. Eu sei que 1 vezes o volume de 1, que é a da nossa solução de sulfato de cobre, vai ser igual à concentração final, que é 0,10, vezes o volume final. Consequentemente, 1 vezes V1 é V1. Então, 0,10 vezes 250 vai ser igual a 25 ml. Ou seja, precisamos adicionar 25 ml de sulfato de cobre na solução que pode ser de água, no caso, se ele for solúvel ou não. Se ele for solúvel, pode ser água. Se ele não for solúvel, tem que ser outro solvente, senão a gente não vai ter uma mistura homogênea. Então,
por exemplo, vamos adicionar 25 ml para ter um volume final de 250 ml. Como seria isso na prática? Seria eu adicionar 25 ml de sulfato de cobre, mais 225 ml, por exemplo, de água. No laboratório, a gente faz isso muito em um balão volumétrico. No balão volumétrico, ele tem a medida exatamente, por exemplo, do volume que a gente quer chegar. 250 ml, 500 ml, 1 litro, dependendo do volume que você precisa. Então, adicionamos a solução e completamos o resto com água ou outro solvente. Nesse caso aqui, se você fosse fazer em casa, como você sabe que o seu volume final tem que ser 250 ml e você já vai adicionar 25 ml da solução de sulfato de cobre, sabemos que o volume do solvente que você vai adicionar tem que ser 225. Para então, 225 mais 25 dar um resultado de 250. Senão nós não vamos chegar à diluição que desejamos, certo? Tudo bem? Então vamos continuar. Esse foi o nosso primeiro exemplo. O nosso primeiro exemplo, analisamos a diluição de uma solução em um solvente. Agora, no nosso segundo exemplo, vamos analisar a mistura de duas soluções iguais, porém de concentrações diferentes. Nesse segundo exemplo, nós temos a solução 1, que tem um volume de 3 litros e uma concentração molar de 0,3 mol por litro. Na solução 2, é a mesma solução da solução 1, porém, ela tem um volume apenas de 2 litros e uma concentração molar de 0,6. Aqui a gente poderia analisar, por exemplo, uma situação prática, a gente está misturando dois sucos, um ficou muito concentrado e o outro ficou muito aguado. Então, a gente mistura os dois sucos para poder dar uma equilibrada no sabor e ficar do jeito que a gente quer. Então, as concentrações e os volumes deles são diferentes. Então, a fórmula seria a seguinte: a concentração final vezes o volume final é igual à concentração da primeira solução vezes o volume da primeira solução mais a concentração da segunda solução vezes o volume da segunda solução, certo? Então, vamos lá. Aqui, nós já sabemos o volume final. Então, a única coisa que nós precisamos achar é a concentração final. Então, vamos lá. Concentração final vezes o volume final vai ser o quê? A mistura dos dois volumes. Se um tem 3 litros e o outro tem 2 litros, o volume final vai ser 5 litros. Então, vamos lá. Concentração final vezes o volume final, que é 5, é igual à concentração da primeira solução, que é 0,3 mol por litro, vezes o volume dessa solução, certo? Mais a concentração da segunda solução vezes o volume da segunda solução. Então, vamos lá, na prática, nos cálculos. Temos concentração final vezes 5 é igual a 0,9 mais 1,2, certo? Então, concentração final vai ser igual a 2,1 dividido por 5, porque o 5 está multiplicando a concentração final, então a gente vai passar ele dividindo. Então, eu tenho 0,9 mais 1,2, 2,1. Passo 5 dividindo, nós temos que a concentração final da nossa solução vai ser igual a 0,42 mol por litro. Pessoal do segundo ano, estudem bastante, o que tiverem dúvida, contem conosco e não se esqueça, não estamos em férias, precisamos estudar que logo logo vem o Enem aí. Um abraço para vocês, um beijo e até mais.